Olá pessoal, vamos começar mais uma aula aí, hoje falar de raízes da equação de segundo grau, beleza? Então vamos lá. Bem, chama a raiz ou zero da função polinomial dada por ax ao quadrado mais bx mais c, com a diferente de zero, os números reais x tal que f de x é igual a zero. Em outras palavras, né gente, o que isso quer dizer? Raiz ou zero da função, basicamente, são as soluções da equação do segundo grau. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Tá? Por isso são chamados zeros da raiz. São os valores de x que tornam essa expressão todinha aqui, ó, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Tá? Torna isso nulo. Beleza? Então, isso é raiz. Raiz ou zero da função é os valores de x que zeram a expressão do segundo grau, que zeram a equação do segundo grau, a função do segundo grau. Beleza? Então, para encontrar a raiz de uma função do segundo grau, basta pegar toda a sua expressão algébrica e igualar a zero. Pega toda a função do segundo grau e iguala a zero. Dessa maneira. Vamos ver aqui, ó, como é que eu determino as raízes dessa função aqui. X ao quadrado menos 4x. Ó, função igual a x ao quadrado menos 4x. Basta igualar ela a zero. Tá? Observa que essa função aqui ela tem uma característica interessante. Ela não tem o termo independente c. Tá? Ela só tem o coeficiente a com o x ao quadrado, o coeficiente b com o x. O coeficiente c, que é independente, que é um número sozinho, ela não aparece. Isso significa que a gente pode resolver isso aqui de uma maneira bem simples e rápida. Tá? Como não tem o coeficiente c, que é o termo independente, que é o número sozinho, você pode usar essa característica de aparecer x nos dois termos que existem, tá? Colocá-los em evidência. Qual é a letra que se repete aqui nos dois termos aqui da equação que você tem? Não é x? Então coloca ele multiplicando alguma coisa. Pega o que está se repetindo aqui e coloca multiplicando. Quem é que eu multiplico por x para dar x ao quadrado? O próprio x. X vezes x, x ao quadrado. Tá? Quem é que eu multiplico por x para dar menos 4x? Menos 4. X vezes menos 4, menos 4x. X vezes x, x ao quadrado. Então, quer dizer, eu peguei toda essa expressãozinha aqui, x ao quadrado menos 4x. Lembra que essa expressãozinha não tem o número sozinho, não tem o termo independente, por isso eu posso fazer isso, tá? Apresenta x em todos os termos, então eu pego esse x e coloco multiplicando alguma coisa. Essa alguma coisa é o que falta para poder gerar esse resultado aqui, x ao quadrado menos 4x. Tá? Isso é igual a zero. Beleza? Agora, para essa multiplicação ser zero, tem que acontecer duas coisas. Ou esse x tem que ser zero, ou esse x menos 4 tem que ser zero. Porque para uma multiplicação dar resultado zero, você ou tem que multiplicar zero vezes alguma coisa, isso vai dar zero, ou você vai ter alguma coisa vezes zero. Tá? Só pode dar zero nesses dois casos apenas. Zero vezes alguma coisa ou alguma coisa vezes zero. Somente esses dois casos é que você obtém o resultado zero. Então, adaptando isso para a nossa situação, a gente fica com isso aqui. Ó. Ou x é igual a zero, que é esse x aqui, tá? Ou x menos 4 é igual a zero. Tá bom? Ou uma coisa ou outra. Tá? Ou x é igual a zero, ou x menos 4 é igual a zero. E x igual a zero, x igual a zero. X menos 4 igual a zero, a gente vai ter x igual a 4 menos... A gente vai ter 0 mais 4, ou seja, x igual a 4. Então, tá aqui as duas respostas. Uma das respostas é x igual a 0 e a outra é x igual a 4. O que isso significa? Tá? Isso significa que para você zerar toda essa expressão aqui do segundo grau, para isso aqui tudo virar zero, ou você vai ter que calcular f de zero, que tá? Uma das soluções é o zero, tá? Que aí fica 0 ao quadrado menos 4 vezes 0, isso vai dar zero, certeza, porque isso que dá zero, isso que dá zero, dá zero. Tá? Ou você vai ter que calcular f de 4. O f de 4, que é o segundo resultado que a gente achou, também zera essa expressão. Vamos verificar?
4 ao quadrado menos 4 vezes 4. 4 ao quadrado é 16. 4 vezes 4 é 16. 16 menos 16, 0. Ou seja, qualquer um desses dois resultados obtidos aqui, ó, 0 ou 4, vão tornar essa expressão igual a 0. Ou seja, são raízes dessa função de segundo grau. Beleza? Então, gente, para determinar a raiz de uma função de segundo grau, basta encontrar um valor de x, ou 2, ou 3, um ou dois valores de x, né, os valores de x no geral, que tornam essa expressão igual a 0. Nesse caso específico, o que torna essa expressão igual a 0 é o 0 e o 4. Como é que eu encontrei ele? Fazendo essa manipulação, tá? Se você não tem o termo independente, C, você pode usar essa estratégia para determinar as raízes. Põe a expressão igual a 0, transforma essa expressão numa multiplicação de dois valores, e aí você extrai a raiz pegando cada um desses valores da multiplicação e igualando a 0. Beleza? Mais um exemplo. Observa que também não tem o termo independente C. Então, para determinar a raiz aí de 3x mais 12, x, para determinar a raiz, basta igualar isso a 0. E nesse caso aqui, tá vendo o que se repete? X. Então, x vezes 3x para dar 3x ao quadrado e 12 para dar 12x. X vezes 3x, 3x ao quadrado. X vezes 12, 12x. Isso é igual a 0. E aí, nesse caso aqui, para essa multiplicação dar 0, x tem que ser igual a 0 ou 3x mais 12 igual a 0. Tem que acontecer uma dessas duas coisas, ou as duas coisas simultâneas, tá? Ou seja, 3x é igual a 0 menos 12, 3x é igual a menos 12, x é igual a menos 12 sobre 3. Menos 12 sobre 3. Isso vai nos dar x igual a menos 4. Então, ou x é menos 4, ou x é igual a 0. Esses dois valores vão zerar aquela função. São as raízes dessa função de segundo grau, tá? No geral, vocês vão encontrar sempre duas raízes. Elas podem ser diferentes, como é o caso aqui, podem ser iguais, tá? Ou às vezes podem nem existir, tá? Tem alguns casos em que a raiz não existe, beleza? Mas no geral são sempre duas, ou nenhuma, ou uma, tá? Outra função aqui incompleta, né? Que está faltando o termo C, ó. Tem um termo aqui com x, tem um termo com x ao quadrado, mas o termo sozinho, que é o C, o número, não existe. Então, como é que eu determino a raiz dessa função onde não aparece o termo independente C, tá? Não aparece o número sozinho. Mesma coisa, o que se repete? X, que multiplica 4 para dar 4x, menos x para dar x ao quadrado. X vezes 4, 4x, x vezes x, x ao quadrado. Isso igual a 0. E aí, x é igual a 0, ou 4 menos x é igual a 0, tá? Isso aqui é igual a 0, ou isso aqui é igual a 0. E aí você tem isso aqui, ó. 4 é igual a 0 mais x, 4 é igual a x, x é igual a 4. Beleza? X igual a 4, x igual a 0. São os dois resultados aqui nesse caso também. Se você trocar aqui esse x aqui por 0, vai dar 0. Se você trocar esse x aqui por 4, vai dar 0. Tá? É isso que é 0 da raiz, 0 da função, ou raiz da função. Valores que zeram a função. Agora a gente tem uma função diferente. Observa que agora quem falta é o termo b, é o valor que acompanha x. Eu tenho x ao quadrado e tenho o número sozinho, mas está faltando aquele termo central, aquele bx, tá? Ele não apareceu. Aí como é que eu vou determinar a raiz dessas funções em que aparece o x ao quadrado e aparece o número sozinho, tá? Como é que eu determino o zero dessa função? Do mesmo jeito das anteriores? Não, porque naquelas anteriores a gente tinha x nos dois lugares, por isso a gente podia colocar ele multiplicando, tá? Agora ele não aparece nos dois lugares, aparece apenas o x ao quadrado. Essas são mais simples ainda, porque se aparece apenas uma letra x,
basta isolar ela e resolver que nem vocês resolvem função do primeiro grau. X de um lado, números do outro. X ao quadrado é igual a 0 mais 36. X ao quadrado é igual a 36. X é igual, como aqui é ao quadrado, vai para lá como raiz quadrada. Mas aí vocês colocam mais ou menos raiz quadrada de 36. Porque serve tanto o valor positivo quanto o negativo, tá? Então, x é igual a mais ou menos 6, raiz quadrada de 36. Por que eu falo que serve tanto o positivo quanto o negativo? Porque para elevar ao quadrado, não importa o sinal. Se eu pegar menos 6 ao quadrado, dá 36. Se eu pegar mais 6 ao quadrado, também dá 36. Então, quando eu pego esse quadrado e passo como raiz, o ideal é você colocar esse mais ou menos, porque serve tanto o valor positivo quanto o valor negativo, tá? E aí, você tem aí o zero dessa função como sendo x igual a 6 ou x igual a menos 6, tá? Esses dois resultados servem, x igual a 6 positivo ou x igual a 6 negativo. Qualquer um deles são raízes. Qualquer um deles, quando substituir esse x aqui, vai zerar essa expressão, tá? Por isso chamado zero. Beleza? Então, nesse caso em que não aparece o bx, aparece o x ao quadrado e o c, que é o sozinho, tá? Você resolve como uma função do primeiro grau normal. Letras de um lado, números do outro. E aí pronto, chegou no resultado, na raiz da equação. Tá bom? Um outro exemplo, pegar aqui, ó, 9x ao quadrado menos 1 igual a 0, para determinar a raiz. Então, 9x ao quadrado é igual a 0 mais 1. 9x ao quadrado é igual a 1. X ao quadrado é igual a 1 sobre 9, que passa dividindo. Então, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 1 sobre 9. Tá? Isso vai nos dar que x é igual a mais ou menos, raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 9 é 3, 1/3. Tá? Ou seja, x é igual a 1/3 ou x é igual a menos 1/3. Essas são as soluções, as raízes dessa função de segundo grau. Muito simples, gente. Apareceu apenas uma letra x na função de segundo grau, a raiz pode ser determinada como se fosse do primeiro grau. Letras de um lado, números do outro. Tá? Apareceu dois valores com x, o terceiro sozinho não aparece, tá? Apareceu apenas valores com x, faça daquela maneira. Pegue o x, coloca ele multiplicando alguma coisa e depois divide isso aí em duas partes. Tá bom? A última, determine as raízes dessa função. Menos x ao quadrado mais 2, isso igual a 0. Tá? Então, vai ficar menos x ao quadrado igual a menos 2, que passa para lá. Então, x ao quadrado, vou ficar aqui por menos 1, né? Fazer aquela estratégia, igual a 2. Então, x é igual a mais ou menos raiz de 2. Troca o sinal aqui de tudo, tá? Para ficar tudo positivo. Então, x ao quadrado e aqui o 2 fica positivo. E aí depois você passa como mais ou menos, né? X é igual a mais ou menos raiz quadrada de 2. Como raiz quadrada de 2 não tem um valor exato, vocês podem deixar a raiz de 2 então. Então, fica x igual a raiz de 2 ou x igual a menos raiz de 2. Podem deixar dentro da raiz mesmo, tá? Quando você não tem um valor exato para a raiz, você deixa lá do jeito que está, tá? Bem simples, bem fácil, tá, gente? Isso aqui, lembrando que são equações, funções do segundo grau incompletas, onde está faltando algum termo. Está faltando o termo b, tá? O termo bx, que é o termo com coeficiente b. Ou está faltando o termo independente, o valor de C, coeficiente C, tá? Um desses dois casos, tá bom? Beleza? Espero que tenham compreendido. Até a próxima aula e